glorificado e exaltado seja para todos sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, se você tem sido edificado por esta ou por outras mensagens, inscreva-se nesse canal, compartilhe para que outras pessoas também possam ter essa oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Nós, esses últimos dias, ficamos felizes porque o seu povo tem despertado para promover este evangelho do reino através do WhatsApp, através do YouTube, através do Instagram. Não possamos parar com essa ideia. Não é porque ou pela razão de estarmos passando por um isolamento social necessário. Já estaremos voltando aos cultos normais, mas não vamos parar, porque é necessário com que esta palavra seja divulgada, que Deus possa levantar não só este canal, mas outros que têm este mesmo intuito. E qual é a temática de hoje? A temática de hoje é: qual foi o maior milagre de Jesus? Qual foi o maior milagre de Jesus? Como tudo que nós respondemos se baseia na palavra de Deus, eu gostaria de lhe convidar nesta hora a estar abrindo a sua palavra, não a sua, né? Está abrindo a sua espada. Pronto, utilizei uma palavra melhor. A palavra de Deus, aqui no Evangelho, conforme escreveu João, no capítulo de número 2, o verso 23 e 24. Glorificado seja para todos sempre o nome do Senhor Jesus. O Evangelho de João, no capítulo 2, no verso 23 e 24, vamos ler até o 25, os 3 últimos versos do capítulo 2 do evangelista João. Quando Jesus estava em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram nele porque viram os milagres que ele fazia. Mas Jesus não confiava neles, pois os conhecia muito bem. E ninguém precisava falar com ele sobre qualquer pessoa, pois ele sabia o que cada pessoa pensava. Amados, estamos diante de um livro sublime. Deus inspirou a cada homem. Aí você poderia pensar, mas não foram homens como nós, pecadores, sim, mas foram homens cheios do Espírito Santo, ou que se deixaram ser cheios e usados por ele para escrever cada livro que tem chegado até nós e que tem nos mostrado o caminho da salvação. Hoje estamos diante do livro de João. O evangelista João, ele foi escritor de mais 4 livros no Novo Testamento. Ele escreveu, além de João, ele escreveu as 3 epístolas antes de chegar no livro de Apocalipse, 1ª, 2ª e 3ª João, e escreveu o próprio Apocalipse. Deus se revelou para ele na ilha de Patmos, a ilha mortal, onde Deus mostrou para nós o que vai acontecer. Ou seja, o epílogo da humanidade, questões como arrebatamento, questões como grande tribulação, está toda contida no livro de Apocalipse. Hoje, nós vamos observar que um dos fatores marcantes do ministério de Jesus aqui na Terra se chamava milagre. Jesus sempre operou muitos milagres. Eu poderia citar pelo menos 3. Jesus curou os cegos, Jesus ele curou paralíticos, Jesus ele ressuscitou dentre os mortos e Jesus também ele curou a muitos leprosos. Aí a questão é: qual foi o maior milagre que ele operou dentre todos os citados? Porque João ele vai dizer algo interessante lá no capítulo 21 do Evangelho. No último versículo você pode conferir e você vai observar que o que Jesus fez em 3 anos de ministério foi apenas um resumo. Isto mesmo, Jesus fez muito mais. Os livros não puderam escrever tudo. Os evangelistas não escreveram tudo. Temos Mateus, Marcos, temos Lucas, conhecido como evangelhos sinóticos ou semelhantes, e temos o próprio João, que é conhecido como o evangelista que escreve detalhes que os outros evangelistas não disseram. O certo é que todos eles falam de milagres.
Um dos milagres marcantes, eu falei, exemplos de leprosos, está em Marcos, no capítulo 1, onde nós vamos ver, a partir do versículo 39, que Jesus ele estava anunciando o evangelho nas sinagogas e expulsando demônios. Aqui nós podemos ver que antes de Jesus fazer qualquer milagre, ele anunciava o evangelho nas sinagogas. Em outros textos, nós vamos ver sempre Jesus se preocupando em expor a palavra. Ele disse uma certa feita, se você tem acompanhado os outros vídeos, que o texto bíblico que ele usava era Isaías 61, um dos exemplos de quando ele ensinava, onde ele dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ordenou para dar livramento aos cativos, para dar ânimos aos desanimados. E Jesus ele fazia isso por quê? É simples, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Antes de Jesus realizar algum milagre, ele primeiro ensinava a palavra para que o coração das pessoas tivessem fé. Vai lá para Mateus 5, o que Jesus estava fazendo? Ele estava falando a palavra: bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, e outras bem-aventuranças. Então, antes de Jesus realizar um milagre na minha e sua vida, a gente tem que se voltar para a palavra. A gente tem que entender na palavra, porque Jesus não chegava simplesmente fazendo um espetáculo, como que chamando a atenção do povo e dizia: gente, agora eu vou fazer um milagre. Não, começava pelo ensino da palavra. E nesse texto que eu disse, quando Jesus cura um leproso, um dos leprosos, vamos dizer que sim, se havia outros leprosos, tinha paralítico, tinha tantas pessoas ali naquele dia ouvindo a palavra, mas um deles, que era leproso, chegou diante do Senhor Jesus e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Ou em outras traduções vão dizer: se quiseres, o Senhor pode me tornar limpo. Antes, queria chamar a atenção para uma coisa muito importante. As pessoas que estavam no cenário dos milagres de Jesus eram de 3 tipos. Primeiro, os curiosos. Eu quero só ver o que ele vai fazer dessa vez. Segundo, os críticos. Não, mas ele está curando no sábado. Não, segundo a lei de Moisés, isso está errado. E terceiro, os adoradores. Qual dessas classes este leproso vai se encaixar? Será que ele estava ali para criticar? Não. Ele não estava ali para criticar, ele ouviu a palavra de Deus que estava sendo ensinada na sinagoga naquela hora. E depois ele disse: Senhor, eu quero, segundo a tua vontade, que o Senhor venha me curar. Jesus ficou com muita pena dele, tocou nele e disse: sim, eu quero, você está curado. Se você quiser, eu quero ser limpo. Outras versões vão dizer. Aí eu fico perguntando, este homem era um adorador. Este homem não estava ali apenas por curiosidade, porque ele primeiro ouviu o sermão do Senhor Jesus e depois foi atrás do seu milagre. Glorificado seja o seu santo nome. Agora redobre a sua atenção para cá. Quando ele disse: eu quero ser limpo, os estudiosos da Bíblia vão dizer, no original, que ele não estava falando da sua condição de leproso. A lepra fazia com que a pele do homem, ou faz, porque até hoje essa doença ainda existe, faz com que a pele do homem comece a ficar de forma diferente da normal. Ele começa a ter pigmentos na sua pele. Quando ele disse assim: Senhor, eu quero ser limpo, no original está dizendo: Senhor, eu entendi o Evangelho, mas a limpeza que eu quero que o Senhor faça na minha vida, eu digo, é que o Senhor me limpe dos meus pecados. Então aquele homem desejou, antes da sua cura física, a sua cura espiritual. Antes de nós querermos algum milagre de Jesus, nós precisamos pedir a Ele um grande milagre, que é a nossa condição de pecador, que precisa ser perdoado diante de Deus. Então Jesus, ele fez muito mais do que aquele homem pediu. É como se Jesus estivesse dizendo para ele:
eu te perdoo pelos teus pecados, porque eu entendo que a tua primeira limpeza que você quer nesta hora é a limpeza do pecado, porque você reconheceu que você é um pecador, então eu vou te limpar de todo pecado e também vou te limpar de toda lepra. Depois nós vamos observar que Jesus ele pede com que aquele leproso se apresente para os sacerdotes, porque isso estava na lei de Moisés. Quando alguém dizia ser curado pela lepra, ele precisava estar diante de um sacerdote para que verificasse se realmente ele foi curado da lepra, e só então, depois de um certo período, o liberava para voltar ao convívio da sua família, dos seus amigos, já que naquela época, naqueles tempos, ele sofreu muito preconceito. Mas voltando para a questão inicial, qual foi o maior milagre de Jesus? O maior milagre de Jesus não foi apenas ressuscitar a um morto, porque aquele morto ressuscitou, e você há de concordar comigo que ele tornou a morrer. E na segunda vez, Jesus não ressuscitou mais. Aí se cumpriu aquilo que está escrito em Hebreus 9, 27. Depois da morte segue-se o juízo. É isso que acontece com todos nós. Então, eu pergunto, foi um milagre que Jesus fez na vida de Lázaro. Um grande milagre que Jesus fez quando estava diante de um filho de uma viúva. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Mas o maior milagre que eles receberam foi a salvação. Você há de concordar comigo que aquele leproso, ele recebeu um grande milagre. Naquela época não havia recursos para a cura da lepra. Então Jesus curou, fez com que a pele ficasse limpa como de uma criança. Jesus operou esse milagre, mas o maior milagre que aquele homem recebeu foi a salvação. Você há de concordar comigo que quando Jesus curou um paralítico e disse assim, perdoados são os teus pecados, aí os críticos disseram, olha, isso está se dizendo que é Deus, está perdoando o pecado. Aí que Jesus falou, eu não só tenho poder para perdoar pecados, mas também para dizer, paralítico, levanta-te e anda. Ele começou a andar, coisa que ele não fazia. Mas eu digo para nós nessa oportunidade, o maior milagre daquele paralítico foi ter alcançado o perdão de pecados. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então eu digo para nós, para a gente fortalecer essa questão, que quando Jesus curou um homem chamado Bartimeu, Jesus ele não fez apenas o milagre de ter curado ele, que não era cego de nascença. Você vai observar que ele, em algum momento da sua vida, ele via e perdeu a sua visão. Mas o maior milagre não foi ter conquistado novamente a sua visão. O maior milagre foi que ele começou a acreditar em Jesus. E isso fez com que ele fosse salvo. Vamos para Zaqueu. Zaqueu ele não recebeu nenhum milagre físico de Jesus. Mas Jesus disse assim, hoje veio salvação para esta casa. Esse foi o maior milagre de Zaqueu, a salvação. E aqui no texto, nós vamos observar que muitos criam em Jesus por causa dos milagres. Eram os curiosos. Só buscavam a Jesus por causa daquilo que Jesus lhes podia oferecer. Nós, hoje no século 21, muitas vezes só buscamos a Jesus para Ele abrir a porta. E muitas vezes, quando Ele abre a porta, a gente não tem nem a capacidade de agradecer a Ele por isto. Nós, muitas vezes, só buscamos a Jesus quando estamos nos momentos de dificuldades, quando estamos no momento de tristeza. E quando este momento passa, a gente se dá o luxo, não vou dizer nem essa palavra, a gente toma uma atitude ruim e vergonhosa de virar as costas para Deus. Então nós vamos observar que o maior milagre que o homem precisa e que foi o maior milagre que Jesus realizou se chama salvação. É por isso que Jesus falava para eles, no versículo 24, voltando para o texto inicial. Jesus não confiava naqueles homens, pois conhecia muito bem, eles eram apenas observadores, curiosos. E ninguém precisava falar com eles sobre qualquer pessoa, pois eles sabiam que cada pessoa pensava através do Espírito Santo. Jesus sabe o que nós pensamos. E que hoje nós possamos, amados, queridos ouvintes da palavra de Deus,
querer o maior milagre que Jesus ofereceu, que foi lá na cruz, que nos deu a salvação, que nos deu direito à vida eterna. O maior milagre de Jesus está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi o maior milagre de Jesus ter vindo para nos salvar. Então, ainda que Jesus muitas vezes não realize uma cura física para nós, o importante é que Ele nos cure da maior enfermidade que se chama pecado, que nos afasta de Deus, que nos impede de ter a vida eterna. Se você está longe do caminho do Senhor, você pode ter tudo que tua alma deseja, mas você não tem o perdão de pecados. Você está enfermo com um grande mal que tem afetado a humanidade, que não é a pandemia, que é o pecado. Arrependa-se hoje. Jesus quer te perdoar para que você seja curado desse terrível mal. Se você ainda não conheceu a Jesus, Paulo nos orienta sabiamente em Romanos 10, versículo 9, se com tua boca confessares e em teu coração creres, serás salvo. Jesus quer te salvar. Aproveite a oportunidade agora, porque o maior milagre de Jesus chama-se salvação. O maior milagre de Jesus chama-se perdão de pecados. Arrependa-te e que possamos buscar a Deus, porque eu quero repetir, para ficar internalizado no seu coração. Muitos temem a Covid-19, que é o assunto que já tem até perdido a graça, que tem sido exposto em tantas redes sociais. Mas eu quero te dizer, não tema a Covid-19. É claro que eu estou dizendo para você se proteger, para você tomar cuidado. Eu estou dizendo que você e eu devemos temer o pecado, o distanciamento de Deus, porque Jesus ele tem um remédio que se chama salvação. Se você tem andado nos caminhos do Senhor, persevere, porque este é o maior milagre que Jesus realizou e que hoje está sendo oferecido para nós através do arrependimento. Fique com essa palavra e que Jesus possa te abençoar grandemente.